Gosto de dizer aquele Salmo 42, versículo 1, onde o salmista diz que assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Amém, irmãos? Deus se alegra, irmãos, com aquele que tem prazer de estar na sua casa. Deus se alegra com aqueles que está sempre disposto a te servir, a cooperar, está sempre disposto a fazer a sua vontade. Amém, irmãos? Então, põe na horizontal. Já foi. Então, irmãos, é isso que Deus espera de nós. Pode assentar, irmãos. O que Deus espera de nós é o nosso coração voltado para Ele. Jesus Cristo, no livro de Salmo, no capítulo 5, versículo 6, ele diz: bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça. E é isso que Deus espera de mim e de você, irmãos. Ter esta vontade de servir e servir com alegria. Tudo aquilo que você for fazer para o Senhor, você pôr ali alegria, você pôr ali o seu amor, o seu prazer em servir ao Senhor. Eu estou falando um pouco aqui para a gente sair um pouco, abaixar um pouco a adrenalina, mas a gente já vai para a mensagem, amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Aleluia. Mateus, capítulo 10. O negócio não está muito me obedecendo, não, mas... capítulo 10, nós vamos ler apenas um versículo, irmãos, porque depois, no decorrer da mensagem, a gente vai falar de vários versículos, né? Então lá, Mateus capítulo 10, nós vamos ler o versículo 16, que diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Amém? Irmãos, o tema da mensagem desta noite é: não se desespere. Aleluia, irmãos. Não se desespere. Amém, irmãos? E eu quero começar essa minha ministração dizendo que é muito importante, irmãos, nós analisarmos o seguinte: existe uma expressão que diz que é em tempos de paz é que nós nos devemos nos preparar para a guerra. Conta-se uma história, irmãos, que um certo homem, ele queria escalar uma montanha, mas só que antes dele escalar esta montanha, ele já sabia que lá em cima ele não teria uma respiração satisfatória. E com isso, irmãos, ele passou a estudar para saber de como é que ele deveria se comportar quando estivesse lá em cima, o que ele deveria levar e que tipo de alimento é que ele deveria levar, para que caso lhe houvesse alguma crise, ele tivesse alguma tontura, ou ele perdesse parte da sua razão, ele saberia o que fazer para suportar. Amém? E assim, irmãos, eu te digo nessa noite, é também em tempos de paz, no momento da sua paz, no momento da sua tranquilidade, no momento do seu sossego, no momento da sua mordomia, é que também é o momento da sua reflexão. Aleluia!
É nesse tempo, irmãos, que eu e você, nesse tempo em que a gente está tranquilo, é que nós também devemos pensar, analisar, refletir e também de se preparar. Porque caso, irmãos, lhe sobrevenha algum contratempo, você saberá o que fazer para você se defender. Amém, irmãos? Você vai saber usar as suas estratégicas para você se defender. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro em dizer que os dias da igreja seriam dias difíceis, irmão. Ele diz: sabeis, pois, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Há uma outra versão que diz: sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis, irmãos. Ou seja, tempos onde os demônios estarão trabalhando duramente contra a igreja, irmãos. E hoje nós já estamos vendo muitas coisas ruins acontecendo no cenário mundial. Como, por exemplo, nós estamos aí diante de duas guerras, não é assim? A guerra da Rússia contra a Ucrânia, que já passa de 2 anos de guerra, e temos também a guerra de Israel contra os Hamas na Palestina, que já passa de 6 meses de guerra, e agora recentemente nós vimos uma investida do Irã também contra Israel. E recentemente também, irmãos, nós vimos aí uma ameaça de guerra do presidente da Venezuela. Não é isso? Nicolás Maduro, não é isso? Nós vimos aí ele ameaçando a terra da Guiana, querendo tomar uma grande parte do território da Guiana. Fala-se de 1/3 do território da Guiana, chamada Essequibo, um lugar de muito minério, um lugar de muito petróleo, e a gente viu recentemente ele com essa ameaça. Enfim, irmãos, e sem falar que recentemente nós passamos também por uma terrível pandemia, que foi a pandemia da Covid, aonde milhões e milhões de vidas foram ceifadas no mundo inteiro, irmãos. Então, irmãos, nós vemos aí muitas coisas ruins acontecendo. Constantemente, nós vemos aí acontecendo terremotos, não é assim? Em vários lugares, irmãos. A gente tem ouvido, tem visto através dos meios de comunicação as reportagens de terremotos acontecendo em vários lugares. Nós estamos aí diante de crises financeiras, crises políticas, irmãos. Agora, no nosso país, nós estamos diante de uma endemia da dengue que nunca houve, segundo as informações que nós temos. E agora nós estamos vendo aí a situação do Rio Grande do Sul. Segundo também as estatísticas, nunca houve uma gravidade tão grande como essa que eles estão enfrentando agora. E assim sucessivamente, irmãos. Muitas coisas ruins acontecendo no cenário mundial. E com isso, irmãos, isso tem deixado também muita gente em desespero. Agora, se tem algum crente aqui, irmãos, que também andam desesperados por causa destas circunstâncias, por causa desses acontecimentos, irmãos, me perdoe, mas eu te digo que você está desesperado porque você quer. Porque a Bíblia, irmãos, ela sempre foi muito clara
E também o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, ele disse: tenho-vos dito isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Irmãos, não existe nenhuma surpresa para a igreja. Não existe nenhuma surpresa, irmão, para o cristão, irmãos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 4, Jesus Cristo disse: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ele diz: ouvireis dizer de guerras e rumores de guerras. Aí ele diz: não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. No versículo 7, ele diz: se levantará nação contra nação, reinos contra reinos, e haverá fomes e terremotos em muitos lugares. Aí ele diz: porém, tudo isso é apenas o princípio das dores. Diga para a pessoa que está do seu lado: não se desespere. Aleluia. No versículo 9, irmãos, ele diz: sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Ele disse: e quando isso acontecer, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Tudo isso, irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é quem está nos dizendo. Jesus Cristo nunca ocultou estas verdades a ninguém, irmãos. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 11 e 12, ele diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriardes, vos perseguires e mentindo disserem todo mal contra vós. Ele diz: alegrai-vos e exaltai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. É por isso, irmãos, que o sábio Salomão, ele escreveu no livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, ensine o seu filho no caminho em que deves andar, para que ainda quando ele estiver velho, ele não se desviará dele. No Salmo 127, no versículo 4, que coincidentemente também esse salmo foi escrito por Salomão, ele disse: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Ele diz: feliz o homem que enche deles a sua aljava, pois não será envergonhado quando pelejar contra o inimigo. Agora, irmãos, por que eles não serão envergonhados, irmãos? Porque são filhos que estão sempre sendo instruídos pelos seus pais. São filhos que estão sempre recebendo as instruções, os ensinamentos dos pais. São filhos, irmãos, aonde os pais constantemente têm trazido para a igreja, irmãos. Aleluia!
Os pais têm aquele capricho, aquele cuidado de trazer os filhos para a casa de Deus, para que aqui também possa ouvir a palavra do Senhor, crescendo, ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo os ensinamentos do Senhor, irmãos. Aleluia! E assim, irmãos, estes filhos também, eles não ficarão perturbados, eles não ficarão desesperados diante das aflições deste mundo, irmãos. Porque eles sabem que as aflições desse tempo presente não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Irmãos, nós precisamos, irmãos, sermos a influência da palavra de Deus na vida das pessoas. Jesus confiou em nós esta missão, irmãos, de ganhar almas através da proclamação do Evangelho. É as pessoas olhando para nós, e ainda que o mundo diga que família é coisa do passado, irmãos, nós, através das nossas famílias, nós estamos pregando para eles que família ainda é um projeto de Deus para os dias de hoje, irmãos. Aleluia! É você, irmãos, mostrando com a sua família que a família é algo que dá certo. Que casamento, irmãos, é algo que dá certo. Aleluia! As pessoas precisam ver em nós, irmãos, que a honestidade não saiu de moda. Porque elas vão ver em você um crente honesto. Elas vão ver em você um crente cumpridor das suas palavras, cumpridor das suas obrigações, irmãos. Aleluia! As pessoas precisam ver em nós estas verdades da palavra de Deus se cumprindo, irmãos, e se mostrando sim como verdade para eles também, como algo que é possível de ser alcançada. E que isso não é uma utopia, irmãos, não é algo que a gente está pregando e que está longe demais de ser alcançada. Não, irmãos. É uma verdade que nós vivemos todos os dias. E nós demonstramos com a nossa vida que esta palavra funciona. Aleluia! A igreja, irmãos, nunca foi enganada. A igreja, irmãos, ela nunca foi iludida, irmãos. O problema é que muitas pessoas, elas fazem uma má interpretação da Bíblia e prometem aquilo que a Bíblia não diz. E por causa disso, irmãos, existem muitas pessoas frustradas na fé. Existem muitas pessoas frustradas na igreja, irmãos. Existem muitas pessoas frustradas com a religião, irmãos. Agora, irmãos, a paz do cristão, a paz do crente, irmãos, ela não vem do ambiente aonde você vive ou aonde você está. A paz do crente, irmãos, ela não é promovida através de uma meditação transcendental. Não, irmãos. A paz do cristão, ela é promovida pelo resultado de ter o Espírito Santo habitando dentro de você.
habitando dentro do seu coração, irmãos. Aleluia! No livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, o apóstolo Paulo diz: não estejais inquietos por coisas algumas, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, através da oração e súplica em agradecimento. E aí no versículo 7 ele diz: e o Deus de paz, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Aleluia! Ei, irmãos, estar em Jesus Cristo é estar dentro da arca. O mundo inteiro pode estar desabando aí fora, mas em Cristo Jesus nós estamos seguros, irmãos. Nós estamos protegidos, nós estamos tranquilos, irmãos. Como diz o salmista Davi, no Salmo 131, no versículo 2. Ele disse: assim como uma criança desmamada fica quieta nos braços de sua mãe, ele diz: assim também eu estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Aleluia! Não se desespere, irmãos. Aleluia! No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 22, Jesus Cristo disse: sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas aquele que permanecer até o fim, será salvo. Aleluia! No versículo 23, ele disse: quando, porém, vos perseguir nenhuma cidade, fuja para outra. Aleluia! Então, irmãos, por que nós vivemos em desespero, irmãos? O crente, irmãos, ele não precisa se assustar com essas coisas, irmãos. O crente, ele não precisa se assustar com terremotos, com pandemia, com guerras, com crises, com enfermidade, irmãos. Porque tudo isso, irmãos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Jesus Cristo disse que haverá de acontecer. Aleluia! Agora, irmãos, olha só. Olha só a fé deste homem, irmãos. Deste homem que não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. O profeta Abacuque. Olha só o que ele vai dizer, irmãos, no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Ele diz que, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e que nos currais não haja gado. Ele disse: todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia! Irmãos, todas estas coisas que ele fala aqui, era a economia recorrente da época. E o que ele está dizendo para nós aqui hoje, irmãos, é: ainda que a economia do mundo inteiro se acabe, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Então compreenda, irmãos, que você
Você não precisa, irmãos, viver desesperado. Porque você e eu temos o Espírito Santo habitando dentro, irmãos. O que eu quero dizer aqui nesta noite, irmãos, é que às vezes nós não trabalhamos isso no Espírito. E com isso sobressai as reações da carne. Nós somos humanos, irmãos. Tem hora que nem orar a gente consegue. É assim ou não, irmãos? E por isso, irmãos, é que nós precisamos termos esse equilíbrio para não darmos vazão às reações da carne. Agora, irmãos, olha só para esta outra situação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 5. A Bíblia diz que a igreja estava em contínua oração para que Pedro fosse liberto da prisão. O texto diz que Tiago foi morto ao fio da espada pelo rei Herodes, e Herodes viu que aquilo agradou aos judeus, e com isso ele também mandou prender Pedro, com a intenção de fazer o mesmo com Pedro após a Páscoa. E por isso que no capítulo 12 do livro de Atos, no versículo 5, a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração. Ou seja, irmãos, a igreja estava orando intensamente, pedindo a Deus, buscando uma intervenção de Deus, pedindo que Deus realmente viesse a operar um milagre para que realmente Pedro fosse escape dessa situação. Mas a Bíblia também diz, irmãos, que aconteceu que enquanto os irmãos estavam orando, Deus enviou um anjo lá na prisão. Quando o rei Herodes mandou prender Pedro, o rei mandou que prendesse ele em uma cela e que acorrentasse as suas mãos. E além disso, mandou que colocasse um soldado de cada lado dele, guardando ele, e mais 2 soldados na porta da cela. Ou seja, irmãos, era segurança total. Mas a Bíblia diz que aconteceu que quando os irmãos estavam orando, Deus enviou um anjo lá na cela, ao qual lhe apareceu com um grande resplendor, um grande clarão, e Pedro estava dormindo, irmãos. E a Bíblia diz que ele então desperta Pedro, acorda Pedro, e quando Pedro acorda, Pedro achou que ele estava tendo uma visão. Ele disse, levanta. E Pedro levantou, e a Bíblia diz que todas aquelas correntes, aquelas grilhões que estavam presos no seu corpo caíram. E o anjo disse para ele, agora pegue as suas coisas e vem comigo. E a Bíblia diz que ele então acompanhou o anjo. E eles passaram pela primeira porta, onde havia guardas, passaram pela segunda porta, onde também havia guardas, e se depararam com uma porta grande de ferro que dava para a rua. Mas a Bíblia diz que aquela porta também se abriu e eles saíram. E a Bíblia diz que o anjo ainda andou com Pedro mais uma rua pelaquela cidade e desapareceu. E foi aí então que Pedro caiu em si e disse, Deus enviou o seu anjo para me tirar da prisão. E também para me livrar das mãos do rei Herodes. E dali, irmãos, a Bíblia diz que Pedro então foi para a casa de Maria, mãe de João, aonde os irmãos estavam orando. E quando ele chegou lá, ele bateu na porta e chamou. E a Bíblia diz que uma criança, uma menina chamada Rude, veio até a porta para ver, para ouvir quem é que estava chamando. E quando ela ouviu aquela voz, ela reconheceu que aquela voz era a voz de Pedro. E a Bíblia diz que rapidamente ela voltou e foi contar para os irmãos. E ela disse, olha, Pedro está aí batendo na porta. E eles disseram, menina, você deve estar fora de si.
em dizer para nós uma coisa dessa? Ela diz: não, é Ele mesmo que está batendo aí na porta. E a Bíblia diz que eles então foram lá, abriram a porta, e realmente era Pedro que estava ali. Agora, irmãos, que oração é essa, irmãos? Como é que eu, irmão, vou orar ao Senhor com toda a minha fé, com toda a minha intensidade, irmão, suplicando uma intervenção de Deus, orando, clamando a Deus que Ele venha operar um milagre. E quando Deus opera esse milagre, eu fico como que eu não estivesse acreditando naquilo que eu estou vendo. Este é o nosso lado humano, irmãos. Foi por isso que Deus disse para o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Oh, irmão, Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluia! O que está acontecendo na sua vida, irmãos? No momento em que a ansiedade chegar, no momento em que bater o desespero, irmãos, lembre, irmãos, do que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. E lança também sobre o Senhor todas as suas ansiedades, porque é Ele que cuida de nós, irmãos. No Salmo 34, no versículo 18, a Bíblia diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantados e salva os contritos de espírito. No versículo 19, a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, irmãos, nos livrará de todas. Aleluia! Aleluia, irmãos. A sua mente, irmãos, está abalada, está abatida. A sua alma está em aflição, está em angústia, irmãos. Feche os seus olhos e ore a Deus, dizendo: Pai, em nome de Jesus, eu creio no que está escrito na sua palavra. E em nome de Jesus eu tomo posse de todas as suas bênçãos prometidas a mim. Aleluia! Aleluia, irmãos. Às vezes, irmãos, eu me pego conjecturando, pensando, imaginando, irmãos, que situação que estava vivendo o salmista Davi, que aflição que ele estava enfrentando, que situação, que desespero, qual era essa tribulação que ele estava enfrentando quando ele escreveu o Salmo 121. Ele diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas a Bíblia diz no versículo 2, irmãos, eu vejo isso como assim, no estalar de dedo, ele cai em si e ele responde para si mesmo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. No Salmo 120, ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia! No Salmo 40, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e colocou um novo cântico na minha boca. Aleluia, irmãos! Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Oh, aleluia! Um Deus que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século, irmãos.
Aleluia! No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10, ele disse: visto que guardastes as minhas palavras, eu também te guardarei na hora da tribulação. Oh, aleluia! Aleluia, irmãos. Jesus Cristo, irmãos, Ele não nos prometeu que viveríamos uma vida tranquila aqui. No capítulo 10 do Evangelho de Mateus, o versículo 16, que é o versículo que nós lemos na abertura, ele diz: eis que vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sedes prudentes como a serpente, e sábios e simples como a pomba. Deus, irmãos, Ele não nos salvou para nos livrar apenas de um problema. Deus não nos salvou, irmãos, para apenas nos livrar de uma doença, de uma crise. Não, irmãos. Nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter esta convicção que o nosso lar não é aqui. A nossa casa, a nossa morada não é aqui, irmãos. O livro do profeta Miqueias, no capítulo 2, no versículo 10, ele diz: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Aleluia! Aleluia, irmãos. Então, irmão, nós precisamos ter essa convicção, irmãos, essa certeza de quem nós somos em Cristo Jesus. Porque se a gente está achando que esses dias estão difíceis, como eu falei, Jesus Cristo não ocultou nada para nós. Não, irmãos, Ele não ocultou. Agora, cabe a nós nos posicionarmos como os verdadeiros cristãos e vivermos na prática desta palavra. Jesus Cristo disse: vão perseguir vocês. E quando vos perseguir em uma cidade, fuja para outra cidade. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 58, a Bíblia diz que quando mataram a Estevão, quem é que estava lá, irmãos, para receber as vestes de Estevão? Saulo. A Bíblia diz, no versículo 58, e levando-o para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas trouxeram as suas vestes e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. No versículo 59, a Bíblia diz: e apedrejaram a Estevão, que invocando o nome do Senhor dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamava em alta voz, dizendo: Senhor, não lhes imputes estes pecados. Meu Deus, irmãos, que coração é esse, irmão? Agora há pouco eu citei no capítulo 12 do livro de Atos, eu estou citando, né? E eu tenho certeza que vocês devem estar confiando no que eu estou dizendo. Mas está lá no capítulo 12 de Atos, nós vimos, irmãos, o martírio de Tiago, não é assim? Onde Tiago foi morto ao fio da espada pelo rei Herodes. E como se ele não contentasse com isso, como se isso não bastasse, ele também mandou prender Pedro, com a intenção de fazer o mesmo na vida de Pedro.
E agora eu citei aqui no capítulo 7 do livro de Atos, também o martírio da vida de Estevão, que morreu sendo apedrejado. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo um evangelho de paz. Um evangelho sossegado, tranquilo, por assim dizer. E como eu disse no início, em tempos de paz, é o tempo em que nós nos devemos preparar para a guerra. Nós precisamos, irmãos, aproveitar todo esse tempo tranquilo que nós estamos vivendo e nos apegarmos mais a Deus, nos abrirmos mais à palavra de Deus, nos expormos mais para Deus, irmãos, para que a palavra de Deus tome formas em nós. Nós precisamos nos comprometermos mais com Deus, irmãos. Nós precisamos nos fortalecermos mais com Deus, irmãos. No livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10 e 11, o apóstolo Paulo diz: nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revistai-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia! Então nós temos que aproveitar esse tempo, irmãos, e cooperar mais, congregar mais. É uma outra pregação que eu fiz aqui um tempo, eu disse, e vou repetir hoje novamente, irmãos, nós precisamos melhorar as nossas frequências nos cultos, irmãos. No culto de oração de terça-feira, no culto de quinta-feira, irmãos, nas manhãs de domingo. Nós precisamos aproveitar esse tempo, irmãos, e nos envolvermos mais com as coisas de Deus. Semana atrasada, nós tivemos uma vigília sobrenatural, irmãos. Maravilhosa, extraordinária, irmãos. Quem foi pode, como fala, pode testificar, confirmar que realmente foi. E nós estávamos lá, irmãos. Posso até ser que eu esteja errado, mas em mais de 100 pessoas. Ou seja, irmãos, eu não sei você, mas eu tenho visto Deus movimentar esta igreja. Eu estou vendo Deus trabalhar nesta igreja. As coisas estão acontecendo e nós precisamos nos comprometermos com isso. Nós precisamos, irmãos, estar nesse envolvimento, nesse mover de Deus, irmãos. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, irmãos. E no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sabeis, pois, que nos últimos tempos sobrevirão dias terríveis. Então nós precisamos, irmãos, nos envolvermos mais, nos fortalecermos mais, nos revestirmos mais das coisas de Deus. Aleluia, já estou caminhando para o final. No livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 1, a Bíblia diz: e Saulo consentiu com a morte de Estevão, e fez naquele dia uma grande perseguição com a igreja de Jerusalém. E todos os irmãos de Jerusalém se dispersaram para as terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E alguns homens religiosos sepultaram a Estevão, ao qual chorando muito por causa da morte de Estevão. E a Bíblia diz: porém, Saulo se esforçava cada vez mais para destruir a igreja do Senhor. Ia de casa em casa daquelas pessoas que serviam ao Senhor. A Bíblia diz que eles arrancavam homens e mulheres e os jogavam na prisão. No capítulo 9,
A Bíblia diz que Saulo não parava de se esforçar cada vez mais e ameaçar os irmãos de morte. E assim ele foi até o grande sacerdote e lhe pediu cartas de apresentação, ou seja, cartas de autorização, para que através de, com estas cartas, ele também pudesse ir a Damasco e fazer o mesmo, perseguir, prender e levar preso aqueles que serviam ao Senhor para Jerusalém. Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ele estava indo para Damasco, e quando já estava bem próximo da cidade, a Bíblia diz que de repente veio uma luz do céu e lhe envolveu com uma grande claridade, e ele caiu e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E aquela voz respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta, entra na cidade de Damasco e lá dirão a você o que você há de fazer. E a Bíblia diz que ele então se levantou e quando ele abriu os olhos, ele não conseguiu enxergar nada. Estava cego. E os seus soldados pegaram ele pelas mãos e entraram na cidade de Damasco. E a Bíblia diz que ali durante 3 dias, ele não enxergava nada. E durante esses 3 dias, ele não comeu e nem bebeu nada. E a Bíblia diz no versículo 10 que morava também na cidade de Damasco um servo do Senhor, um seguidor de Jesus Cristo, chamado Ananias. E ele teve uma visão. E nesta visão ele viu Jesus falando com ele, dizendo: Ananias. E ele diz: eu estou aqui, Senhor. E o Senhor diz para ele: se apronta e vá até a casa de Judas, na rua chamada Direita. E lá procure por um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele também está orando, e ele teve uma visão, e nesta visão ele viu um homem chamado Ananias entrando na casa e impondo as mãos sobre ele, para que ele voltasse a enxergar. E Ananias respondeu: Senhor, todos nós aqui sabemos a respeito desse homem, o que ele tem feito, a maldade que ele tem feito, o que ele vem fazendo com os seus seguidores na cidade de Jerusalém. E agora ele está aqui em Damasco com cartas de autorização para fazer o mesmo: perseguir, prender e levar preso para Jerusalém. E Deus disse para eles: não, Ananias, vai lá, porque eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele mesmo anuncia ao meu respeito aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. E a Bíblia diz que então Ananias se aprontou, entrou na casa de Judas e impôs as mãos sobre Saulo. E disse: irmão Saulo, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Senhor que você viu no caminho de Damasco. E ele me mandou aqui para me impor as mãos sobre você, para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele exato momento, umas coisas muito parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. E a Bíblia diz que ele então se levantou e foi batizado. E em seguida ele comeu e voltou a se fortalecer novamente. E agora, de fato, já encerrando, eu quero dizer para você nessa noite: não se desespere. Não se desespere com aqueles que te perseguem.
fica tranquilos. Segue o seu caminho, louvando e adorando ao Senhor. E deixe que dos seus perseguidores, Jesus Cristo cuida. Não se preocupe, irmãos. Estas pessoas que têm prazer em ver o seu sofrimento, elas serão surpreendidas com o agir de Deus na sua vida. Aleluia! Estas pessoas, elas irão contemplar o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida, irmãos. Aleluia! No Salmo 122, no versículo 126, no versículo 2, a Bíblia diz que outrora, aquelas nações que viram o povo de Israel sendo levado cativo para a Babilônia, agora após completar os 70 anos de cativeiro, como está escrito no livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 11 e 12, estas mesmas nações, oh aleluia, agora estavam maravilhadas, vendo o povo de Israel retornando para as suas terras, retornando para Jerusalém, e estavam dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. Aleluia! E o mesmo vai acontecer na sua vida, irmãos. Aleluia, essas pessoas que não te apreciam, essas pessoas que têm um prazer de ver o seu sofrimento, elas também irão contemplar o sobrenatural de Deus agindo na sua vida e vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por ele, grandes coisas fez o Senhor por ela. Aleluia! Porque no livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Por isso, irmãos, não se desespere. Fique tranquilos, irmãos. Se alegra diante de Deus, irmãos. Se alegra diante de Deus, porque Deus concederá o desejo do seu coração. Aleluia! Simplesmente assim, irmãos. Simplesmente assim. No livro do profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4, a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Amém, irmãos? Você foi abençoado com essa palavra, irmãos? Se apegue a isso, irmãos. Se apegue à palavra de Deus. Firme na palavra do Senhor. Deus está trabalhando ao nosso favor, irmãos. Deus disse que no lugar da vergonha é dupla honra, irmãos. Aleluia. Aleluia, irmãos. Que Deus possa, cada dia, que Deus possa, irmãos, nos sustentar, irmãos, na sua palavra, cada dia que nós possamos caminharmos, cada dia mais firmes, louvando a Deus, adorando ao Senhor e servindo a Ele com alegria. Amém, irmãos?